esse foi o problema dos religiosos, mestres da lei, no primeiro século. Eles sabiam bastante do Antigo Testamento, mas eles não tinham uma boa interpretação, eles não intencionalmente leram para encontrar o Messias verdadeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Eu separei os melhores momentos de uma live que a gente fez sobre interpretação bíblica. Mas antes da gente dar uma olhada nesses melhores momentos, eu quero te fazer um convite. Se você gosta do meu material ou se você gostar dessa live, entra numa sala de Telegram que eu preparei, onde todos os dias eu coloco áudios, eu pego assim no microfone, é fácil, eu coloco vídeos ou textos sobre interpretação da Bíblia para você poder entender melhor as Sagradas Escrituras, para você ler e compreender a vontade de Deus na tua vida e até poder ensinar para os outros os segredos e o tesouro da palavra de Deus. E por que eu coloquei essa sala no Telegram? Primeiro, que o Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que não está tão povoado, pessoas estão mandando. Lá é um lugar que eu falo sem algoritmo. Então eu posso produzir e eu tenho um contato mais íntimo com você que quer estudar a Bíblia. Segundo, porque lá é mais prático. Eu pego o celular, gravo e você já recebe. Então eu posso ter esse contato mais prático com você. E lá é muito simples para você, porque é só abaixar um aplicativo e você tem acesso a toda a matéria de hermenêutica, porque já são mais de 16 anos dando aula para pastores e missionários e agora eu estou ensinando aos crentes comuns a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Vamos dar uma olhada na live nos melhores momentos? Como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A gente, ao longo da história da igreja, tentou achar provas, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais. Mas, no final das contas, a gente chega a uma conclusão. Se provar, não é pela fé. E a nossa caminhada com Jesus é pela fé. Hebreus vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui, Hebreus 11:6. Ele está lembrando dos homens de fé, né, os heróis da fé do Antigo Testamento. E o autor de Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vai dar alguns argumentos aqui, mas, na verdade, são argumentos que, se você não tiver fé, não vai adiantar nada. Então, é assim, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A Bíblia é a palavra de Deus porque eu acreditei, que alguém falou e eu acreditei, ou a Bíblia me mostra que é a palavra de Deus? A gente não sabe, a gente vai lendo e vai sendo alimentado, vai entendendo que é a palavra de Deus, e aí, ao acreditar também, Deus vai falando com a gente. Então, é meio que não dá para saber o que começou, né? Na teologia, eles costumam falar, mas o que veio primeiro, a nossa fé ou a revelação, né? Então a gente nunca sabe. Então, não, mas eu acreditei. E aí Deus me mostrou. Não, Deus me mostrou e eu acreditei. Dependendo da linha teológica, você vai colocar um ou outro. O importante é que Deus se revela e a gente acredita e cresce na fé. Deus decidiu falar para o seu povo depois que tirou do Egito. A gente começa lá em Gênesis, a Bíblia, mas a palavra de Deus, de forma escrita, que é a Bíblia, foi com Moisés. Então tem um tempo que foi escrito a primeira palavra de Deus em 5 rolos de pergaminho, chamado Torá. E aí, lá no monte, Moisés decidiu escrever não só os princípios básicos da fé, a constituição, o que Deus queria para o seu povo, mas também decidiu retomar uma origem, para dizer quem é esse Deus, né? Porque eles estavam vindo do Egito, aonde tinham centenas de deuses, para qualquer coisa tinham um Deus. E aí Moisés falou, tá, eu vou passar o que ele está querendo se revelar para nós, mas antes eu quero contar a origem disso. Então, ele, no primeiro rolo, ele escreve as origens, Gênesis quer dizer as origens, e aí vem pela linhagem, Abraão, ele conta as histórias dos patriarcas, e aí no segundo rolo ele conta um pouco ali do que aconteceu do Egito, da saída, para sempre o povo lembrar, como Deus livrou eles de 400 anos de escravidão. E aí você tem, por exemplo, Êxodo 34, versículo 27, o próprio texto bíblico está falando que Deus chega para Moisés e fala, você deve escrever estas palavras. Então, foi o próprio Deus, ao se comunicar com
o seu povo, com seus escolhidos, ele mandou registrar as palavras. Então, a Bíblia hebraica, né, que a gente chama, ou o Antigo Testamento, ele é dividido em 3 partes pelos próprios judeus. Os 5 primeiros rolos, que é escrito por Moisés, e lá tem vários escritos, mas eu queria pegar pelo menos uma citação dos profetas, que é a segunda parte da Bíblia hebraica. Os profetas ali incluem os textos históricos e os profetas maiores e menores, né? Por exemplo, Jeremias 39:19 diz assim: o Senhor dirigiu-se a palavra a Jeremias. Quer dizer que a palavra de Deus foi para o profeta Jeremias e Jeremias falou o que ouviu de Deus. Você tem 1 Reis 17:8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. E aí você tem os escritos. E, por exemplo, Provérbios 30:5 e 6. Vou ler aqui. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Então você já vai ver na sabedoria do povo judeu que a palavra de Deus ela era pura e não podia se acrescentar. Eles tinham muito temor até de falar o nome de Deus. E quando eles ouviam... Então, em todo o Antigo Testamento, eles mesmos iam recebendo. Vamos lembrar que, por exemplo, quando a gente vai para os profetas, os 5 livros básicos da lei estão ali. Os livros, às vezes é chamado livros de Moisés, às vezes é livro da lei, Torá quer dizer leis, princípios, constituição. Então ali está ali, todos eles citam como palavra de Deus. Quando você vai pegar os textos mais para o final, na Bíblia hebraica, Crônicas está mais no final, eles vão citar todos como palavra de Deus. Então o Antigo Testamento se vê como palavra de Deus que tem autoridade. Quando você vai ler o Antigo Testamento, é colocado um dilema. Se ela diz que é a palavra de Deus, ou você acredita ou não acredita. Não tem como caminhar meio termo. Os apóstolos liam o Antigo Testamento, mesmo vivendo na plenitude dos tempos, ou mesmo vivendo junto com Jesus, eles liam o Antigo Testamento como autoritativo, como algo que Deus tinha falado. Então, o texto mais clássico, tem vários, né? Mas eu separei o texto mais clássico, que é 2 Timóteo 3:16-17, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está escrevendo ao seu presbítero, pastor Timóteo, que é novo, dizendo: olha, nesse tempo que eu estou aqui preso, vai ler a palavra, porque assim, você não precisa ficar só sugando de mim, mas a palavra de Deus toda, não são só minhas cartas que estão valendo, mas o Antigo Testamento está valendo ainda, e é tudo isso que ele fala aqui, né? Então ele tem essa autoridade, os apóstolos vão colocar isso. Lá no final de Apocalipse, Apocalipse 22:18-19, João vai falar do seu próprio escrito, da revelação. Então, ele está falando dele mesmo que ele estava escrevendo. Falou: ninguém mude uma vírgula do que eu estou escrevendo, porque isso aqui é palavra de Deus e não deve ser mudada. Como é o último escrito do Novo Testamento, ele já tinha um entendimento pleno ali. Paulo também tinha, os evangelistas tinham, mas ali ele escreve claramente: ó, tudo que eu estou escrevendo não é para ficar mudando, é para você entender que isso é palavra de Deus. Então, os próprios apóstolos, Paulo, no começo de Colossenses, ele vai falar: vocês receberam minha palavra como realmente palavra da verdade, palavra vinda de Deus, e ela é. Então, Paulo tinha essa consciência do que não era uma consciência, vamos dizer assim, que ele estava escrevendo o Novo Testamento, mas ele tinha um entendimento que a palavra que ele estava colocando era autoridade. Quando ele teve a desavença ali em Gálatas, ele coloca o seguinte: o meu apostolado não veio de nenhum de Jerusalém. O próprio Jesus me chamou, ele dá essa carteirada, dizendo: ó, o que eu estou escrevendo aqui veio de Jesus. Quando ele fala do espinho na carne, a última aqui, eu sei que eu falo muito, mas quando ele fala do espinho da carne, por que ele fala de um espinho que ele orou 3 vezes e Deus não tirou? Porque um pouco antes, quando você lê lá em Coríntios, um pouco antes, ele está falando: olha, eu tive uma experiência que eu acho que nenhum outro homem teve da minha época. Eu fui até o terceiro céu e Deus me revelou coisas
muito grandes. Então, ele sabia que Deus tinha dado a palavra para ele. Então, o Novo Testamento se afirma também como autoritativo, não só o Antigo, reafirma o Antigo, mas fala que tem ali claramente a igreja do primeiro século entendia que aquilo era também a palavra de Deus, e já no segundo século, os pais da igreja, que a gente chama, né, eles citam as cartas de Paulo, ou os textos do evangelista, ao lado do Antigo Testamento. Então, por um lado, é a fé, mas por outro lado, você vai caminhando, lendo a palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão se ela é palavra de Deus ou não. Como isso acontece, a gente pode conversar aqui, mas essa decisão qualquer um que lê a Bíblia tem que tomar. As pessoas costumam pensar que esse negócio de hermenêutica ou interpretação bíblica correta é algo que a igreja inventou para controlar. Não, essa já era uma questão no primeiro século muito forte. Jesus fala duas vezes algumas coisas interessantes. Lá em Mateus 24:35, ele fala assim: os céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o próprio Jesus fala que a palavra dele é eterna. Ele está se referindo à palavra dele como a de Deus. Várias vezes ele faz isso. Então, o próprio Mateus está sabendo que está escrevendo uma coisa que Jesus falou que ia ser eterna e ele está confirmando. Jesus falou também no Sermão do Monte, em Mateus, falando: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele está colocando a palavra dele do lado do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, mas até acima, né? Eu, porém, vos digo. Mas ele também está colocando, olha, vocês viram a interpretação do que foi dito. Eu vou fazer uma nova interpretação. Então, quando no Sermão do Monte Jesus fala, eu, porém, vos digo, ele, além de estar colocando um peso na palavra dele, ele está falando, olha, não adianta você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, ou no caso ali era o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, é a palavra de Deus, se você não interpreta direito. Presta atenção no que como eu vou interpretar. Porque essa era a briga do primeiro século. Tinha um rabino chamado Shammai, que tinha um tipo de interpretação. Aí tinha o Hillel, que tinha outro tipo de interpretação mais leve, ou o outro era mais pesado. Jesus falou, vai na minha, que a minha hermenêutica é a correta. Eu, porém, vos digo. E aí ele vai falando várias coisas. Uma outra coisa que é interessante também, Jesus em Mateus 22:29, ele fala assim aos fariseus e mestres da lei. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A primeira coisa que você vai olhar nesse contexto é para quem Jesus está falando que está errando porque não conhece as Escrituras. Ele está falando com mestres da lei e fariseus. Se havia uma coisa que o mestre da lei do primeiro século e fariseu sabia, era de cor a Torá. No mínimo a Torá. Senão nem entrava como mestre da lei. Saber de cor, falava sem precisar ir na sinagoga ler. E aí você tem muitos dos profetas, eles sabiam de cor. Isaías sabia de cor, Jesus sabia de cor também. Jeremias, Ezequiel. Então, você tinha isso de cor. Então, por que Jesus está falando que eles não conhecem as Escrituras? E por isso eles erram. Porque Jesus está falando de interpretação. Ele fala mais para frente assim, as Escrituras falam de mim. É hermenêutica a briga ali. Porque todo mundo sabia a Bíblia de cor. Mas não adianta você ler muito a Bíblia sem critério. É que nem você ser piloto de Fórmula 1 e achar que o taxista que dirige há 10 anos, ele já pode ser. Não é por muito dirigir um táxi que você vai virar um piloto de Fórmula 1. Então, é lógico que é importante você dirigir bastante. Então, é lógico, para você entender a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, mas você precisa ter algumas disciplinas intencionais para evoluir em qualquer esporte, né? Ou em qualquer ciência, ou qualquer estudo. Você tem que ter uma intenção para evoluir. Eu acredito que a hermenêutica está aqui, para você entender os princípios e crescer. Quando a Bíblia fala de Jesus, que ele crescia em estatura, como homem, no conhecimento, é isso, crescer na sabedoria, na meditação da palavra de Deus. Então, esse foi o problema dos religiosos, mestres da lei, no primeiro século. Eles sabiam bastante do Antigo Testamento, mas eles não tinham uma boa interpretação, eles não intencionalmente leram para encontrar
o Messias verdadeiro. Então, eles estavam esperando um Messias mais militarizado, que ia tirar eles da conquista de Roma, ao invés do Messias que ia libertá-los do pecado, da escravidão do pecado. Quando Paulo estava viajando, plantando igreja, falando do Messias Jesus, você vai ver uma cidade, Bereia, e como eles encararam a mensagem de Paulo. Era bem diferente, porque geralmente Paulo era perseguido pelos religiosos, depois de falar na sinagoga, e os gentios acolhiam. Mas esses judeus, diz assim, Atos 17:11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Aqui eu só estava falando que eles eram mais bem intencionados, aqui é um elogio. Pois receberam a mensagem com grande interesse, a mensagem de Paulo. Examinando todos os dias as escrituras, ele está fazendo o seguinte, ele recebeu a mensagem de Paulo e eles iam olhar na Torá, nas escrituras, no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para ver se tudo era assim mesmo. Então, Lucas, escrevendo Atos, estava falando, olha, de todas as cidades que Paulo viajou, Tessalônica, que ele teve que escrever depois Tessalonicenses, da Galácia, de Éfeso, essa cidadezinha, era uma cidadezinha, Bereia, era mais nobre, porque eles faziam o que é certo. Ouvia Paulo, você imagina, você ouvia Paulo, mas verificava. Então, não importa se o pastor é eloquente, não importa se sua igreja tem a tradição de interpretar desse jeito. A sua obrigação é ser nobre igual os bereanos. É olhar, ouvir e verificar se a Bíblia, como a gente tem ainda o Novo Testamento, verificar se isso é bíblico. Então, de novo, existe desde o Novo Testamento, lá no primeiro século, pessoas que já estudavam uma linha de interpretação e já verificavam tudo se estava de acordo e se batia o que Isaías falou com esse novo Messias chamado Jesus e tudo mais, entendeu? Então, a primeira pergunta que a gente tem é, quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? A própria Bíblia. Então, quando você vai ler, você vai ser confrontado no Antigo, no Novo, as palavras de Jesus, em Apocalipse, tudo que ela se autodeclara a palavra de Deus registrada em texto, ok? Então, Deus decidiu falar primeiro com Moisés, depois vai... Na verdade, primeiro foi com Adão tudo, mas de forma escrita, primeiro com Moisés e acabou com João em Apocalipse. Todos os textos são autoritativos e são palavra de Deus. E o que você está me perguntando, se eu estou entendendo, é o seguinte. Então, mas como é que isso aconteceu? Essa é a parada, né? Exato. É o que a gente chama de inspiração. O sopro, que, na verdade, na figura do Antigo Testamento, é não só sopro, porque quando a gente fala de sopro, a gente lembra do sopro no boneco de barro que virou o fôlego de vida no ser humano, né? Você tem ali o sopro do homem. Todos os animais em Gênesis 2 foram criados do barro, só que Deus só sopra no homem, dando algo especial. Então não é a vida, porque os animais têm vida. É algo diferente aquele sopro ali. E, na verdade, se coloca, depois a gente foi entendendo melhor, que quando Deus vai criar e falar haja, ele fala, a gente sempre fala, não percebe, soprando. Então, essa inspiração, ela é um sopro, não só como soprar um balão e dar uma vida, algo diferente, mas também pela fala. Então, quando a gente fala os autores bíblicos foram inspirados por Deus, é porque Deus falou, o Espírito Santo falou para eles o que eles tinham que escrever. É isso. Então, eles foram influenciados. E aí, isso é um milagre. Existem 6 teorias sobre inspiração. A gente vai uma por uma, que eu acho que é interessante conversar. Mas a primeira é a mais popular e talvez é a rainha das heresias. A primeira é que turma pensa que inspiração é algo mecânico ou ditado. O autor bíblico é um instrumento passivo da inspiração de Deus e Deus tirou de lado todo o elemento humano para colocar a tua vontade. É como se o olho dele virasse, ficasse aquele sol branco, sabe? E ele psicografava a palavra de Deus, dizendo, olha, eis que vos digo. E a gente hoje, às vezes, tenta dar alguma profecia, algumas igrejas, como se fosse assim,
Tô ouvindo aqui. Fala de novo, Deus, não ouvi. Eis que vos digo, né? A gente até fala a língua Almeida corrigida, fiel. Tem que falar numa língua do passado, porque Deus não fala no presente. Então, assim, você vai para esse ditado. Qual é o problema? O problema é muito claro. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que cada texto, dependendo do autor, ele tem um estilo, ele tem um gênero, ele está falando de uma situação muito da vida dele, ele está colocando a cosmovisão dele, ele está colocando a ciência limitada dele. Então, está colocando tudo ali, não foi ditado. Cada autor teve ali a sua personalidade. Paulo, às vezes, na sua carta, vai falar: agora sou eu que estou falando, mas não mais o Espírito. Então é engraçado, parece que ele fala assim: agora sou eu, é minha opinião própria. Quase como assim, pode tirar isso se não gostar. E aí, ou então Paulo também vai falar assim, quando contestam o apostolado dele, ele fala: eu não acredito que vocês estão me fazendo fazer isso. E aí ele dá uma carteirada, dizendo: eu sou judeu dos judeus. Aí ele dá, tá ligado? Vocês estão querendo saber quem eu sou na fila do pão? Ele fala: eu sou o padeiro. Bate no peito e fala... Então, a visão de que foi um ditado, foi algo mecânico ali, que Deus ficou falando: olha, faz isso, ela é algo que cai por terra muito fácil. Não quer dizer que não tem alguns pequenos trechos que Deus falou. Por exemplo, os 10 mandamentos, Deus tinha escrito. Graças a Deus se quebrou as tábuas e não ficou, porque era um nível de idolatria que já pensou se tivesse troço desse? Mas assim, depois, quando se quebrou as tábuas, Deus falou: escreve aí o que eu vou falar. E vários mandamentos ele falava isso para Moisés, também falava para os profetas. Mas, mesmo quando ele falava isso para os profetas, você vai ver que os profetas estão falando coisas do dia a dia dele. Então, ele ouviu. Então, existem muitas teorias de como é essa inspiração. Se Deus falava no hebraico ou se é de outro jeito, né? Mas essa é uma teoria bem fraca, mas que é super popular. A segunda teoria, graus de inspiração. Certas partes da Bíblia são mais inspiradas que outras. E aí você tem uma parte da Bíblia que é a palavra de Deus, quando Deus decidiu falar para Moisés e ditou, e outras são mais ou menos. Assim, aí já não dá. Tem histórias ali que não é possível que aquilo é inspirado, né? Tem livros da Bíblia, não tem a palavra Deus ali, não é nem em pauta. Aí tem outro livro da Bíblia, eu vou deixar o pessoal pesquisar, é sobre sexo e romance, um negócio meio assim. Você fica assim, lendo, mas e o que o diabo falou? É inspirado? E quando o diabo estava mentindo na Bíblia? Isso é Deus inspirando? Então você começa a ter essas coisinhas e aí você cai num simples erro. Se você começa a falar que tem partes inspiradas e partes que não é, primeiro que não é isso que os próprios autores da Bíblia, como eles liam os textos que vinham antes deles. A gente já viu isso. Segundo, o que é inspirado e o que não é? O que você gosta é inspirado, o que te confronta, o que você não gosta, não, esse aí não é inspirado. De novo, a gente é sempre colocado contra a parede quando a gente lê a Bíblia, porque tem coisas que a gente gosta e você sempre vai ser confrontado com a coisa que você não gosta, ou não é a sua linha de pensamento. Então, assim, várias coisas da Bíblia vai confrontar a gente. Se não confronta, tem alguma coisa errada. Você provavelmente está lendo como algumas coisas são inspiradas, você acredita e outras não. Você sabe que esse tipo de pensamento não é um pensamento que a pessoa tem por estudar, escolheu. Ela tem, quando ela é confrontada, ela não aceita, ela faz isso inconscientemente, ela entende inspiração como algumas coisas e outras não. A terceira teoria é intuição ou natural. Na verdade, Deus escolheu as pessoas que estavam naturalmente mais conectadas com Deus e, na verdade, a inspiração acontece na escolha de Paulo. Ele é tão bom que quando ele viu Jesus, ele sacou como uma grande ideia quem era Jesus e começou a ler o Antigo Testamento e ele começou a fazer as suas ligações por ser um homem especial, natural. Essa teoria ela é muito do iluminismo, aonde não se acreditava em milagres. Então, isso é mais ou menos assim. É como dizer assim, não, Deus não falou, na verdade. Isso aí é só um estilo de linguagem. Na verdade, eles estão refletindo, filosofando sobre coisas celestiais e vão escrever. Bom,
você já percebe que nem os autores bíblicos acreditavam nisso, porque eles, quando Paulo fala que ele ouviu de Jesus, ele está falando, Moisés também, todo mundo não tem esse negócio de, só um estilo de linguagem, na verdade não está falando nada, a gente nunca ouviu nada. E isso aí a gente vê claramente que Deus se manifestava poderosamente. Erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E você vai ver no Pentecoste o Espírito vindo com poder, de forma clara, até mudando o jeito deles falar. Eles falavam em línguas estrangeiras que não conheciam. Outra coisa, você vai ver muito autor bíblico ignorante. Quando eu falo ignorantes, estou falando academicamente. Sim. São pescadores que não passaram vamos dizer assim, não passaram da 4ª série. São pessoas que não estudaram. Moisés vai falar, ele fala, eu sou gago, eu não sou um cara que sei falar. Ele tinha uma deficiência ali, e Deus fala, vai ser aí que eu vou usar você. Então, é claramente algo assim que não pode falar, eles eram, que gente inteligente. Os questionamentos dos discípulos são vergonhosos, às vezes. Não que a gente faria melhor, não, a gente faria pior. Mas mostra tanto que às vezes são ingênuos, né? E tudo mais. Então, isso aqui é uma teoria, mas já morreu bastante. Difícil alguém acreditar nisso. Isso aí você não acredita, é melhor não acreditar que é inspirado, porque aí é natural. A 4ª é a teoria mística ou iluminação. Ela é um pouco diferente da natural. Ela fala o seguinte: o Espírito Santo intensificou as capacidades normais de cada escritor. Meio que foi um anabolizante espiritual. Assim, você vai lá, é natural, mas é num momento tão especial e ele recebeu esse anabolizante para correr, meio Ben Johnson, sabe? Bateu o recorde ali, escrever de Deus e depois passava, acabou. Então você tinha esse místico, você recebia um poder e aí se escrevia e sumiu. De novo, essa teoria me cheira, por que a gente ainda não escreve? Porque todas as teorias vão ter pontos fracos. Por que ainda não tem palavra de Deus, né? As pessoas perguntam, né? Essa teoria seria boa, porque fala assim, porque eles receberam na hora essa capacidade e depois Deus tirou. Ou então assim, se descobrissem hoje um texto de Paulo que não está, ele entra para a Bíblia? Essa teoria ela falava, não, mas esse texto de Paulo não foi turbinado, aqui eles foram. Mas isso aí, cara, já está errado, né, cara? Essa mística ou essa de iluminação, ela acontece hoje na leitura da Bíblia, mas não como inspiração e criação da Bíblia. Então, hoje, o Espírito Santo ele pode nos elevar para entender coisas que naturalmente a gente não entenderia. Por isso que a gente tem que sempre orar para o Espírito nos iluminar quando vamos ler a Bíblia. Mas aqui, quando a gente fala de autoria da Bíblia, é algo muito diferente, especial e singular, que não é só uma turbinada. Toda a vida de todos ali mostra que são pessoas que têm contato com Deus, não apenas um momento. Mas estamos tentando entender como a inspiração acontece. É a inspiração doutrinária. A inspiração diz respeito apenas às doutrinas da Escritura, que não podiam ser conhecidas pelos autores humanos. Deus proporcionou as ideias e as tendências gerais da revelação, mas deu ao autor humano liberdade e a maneira de expressá-las. Então é quase como assim, olha, Deus se revelou para eles e falou, isso aqui sobre mim, sobre o que é salvação, sobre atributos de Deus, sobre a revelação, sobre salvação, sobre quem é Jesus, eu vou segurar, mas pode falar com as suas palavras. É mais ou menos assim. E eu vou controlar para que sempre a matriz, a linha condutória espiritual da revelação, da doutrina, não seja ferida, apesar de você, o autor, né? Tá dizendo assim, então, estou com você, estou falando para você, soprando no teu ouvido e vou conduzir, influenciar você para que você não erre ao escrever, mas vou deixar você escrever do seu jeito. Alguns vão colocar, mas você deixou eu inseguro. O que é do homem e o que é de Deus? O que é doutrina e o que não é? Mas não é, por exemplo, ciência. Não é inspiração. Nessa visão, Deus não tem nada com a ciência. Deus não muda o conhecimento intelectual de ninguém. Então, por exemplo, nós somos ignorantes hoje em algumas coisas que só daqui a 1000 anos vão saber,
Ou que tem alguma coisa que a gente nem sabe, que eu estou tentando citar aqui, já são teorias que estão criando, mas não sabem. E daqui a 1000 anos, eu falei alguma coisa e as pessoas falam, não, o Marcos tinha o Espírito Santo, ele foi, não fui. Então, assim, os autores do Antigo Testamento, a ciência era que a Terra era plana, não tinha esse negócio. Foi descoberto muito tempo depois que a Terra é redonda e depois foi descoberto que o Sol é o centro do nosso sistema solar e que a gente gira em torno do Sol, não o Sol gira. Mas todos os autores bíblicos, isso nem é relevante, Deus não está nem aí com isso. Deus está se revelando e os autores estão descrevendo as coisas de acordo com a sua ciência. Por querer ler a Bíblia de forma científica, isso vai interferir muito em Gênesis 1 e 2. A gente começa a perder o sentido do texto de 1 e 2. Por isso, quando as pessoas me perguntam, os 7 dias é literais, eu falo, não é relevante. Eu acredito que seja, mas não é relevante para você entender o texto, porque a Bíblia não é um livro científico. Tem gente que vai contestar. Estou colocando essa teoria que eu acredito que é muito forte, muito boa, junto com a outra. E a última é a verbal plenária. Aí todos os conservadores estão nessa. Elementos tanto divino quanto humano estão presentes na produção da Escritura. Todo o texto da Escritura, inclusive as próprias palavras, é um produto da mente de Deus expresso em termos e condições humanas. Bom, moral da história. Falou, não, é divino e está em todo jeito humano. É também histórico. Então, dá uma impressão que eles falam assim, não, mas é divino, sim, tudo que está escrito aqui, Deus... Aqui é um olhar mais de perto. Vamos dizer, enquanto a teoria da inspiração doutrinária, Deus está dando um pouquinho mais de liberdade, a verbal plenária, Deus está mais perto, dizendo, não, a vírgula aí não, um pouquinho depois. Não use esse tempo verbal. Pode escrever do seu jeito, mas põe esse tempo. E, na verdade, Trigo, qual é a certa? Eu diria que é um pouco, alguma coisa entre a verbal plenária e a inspiração doutrinária está ali. Porque, às vezes, a gente não tem como saber. Moral da história, minha conclusão, depois eu posso responder perguntas. A Bíblia é 100% divina e 100% humana. Sendo humana, vou repetir, ela, vamos dizer assim, contém erros. Ela não está nem aí para... Eu sei que escandaliza, mas ela, por ser 100% humana, o cara pode falar alguma coisa científica que não é exato, pode dar números que não são exatos, no sentido arredondando, ou números simbólicos, e muitas outras coisas. Ela é temporal, ela é situacional, ela está resolvendo coisas ali de um povo, de uma tribo, onde tem várias outras nações muito maiores e mais importantes para a humanidade ali daquela época do que aquele povo. Agora, ela é 100% divina, e por ser 100% divina, aquele povo é o povo de Deus, e por ser 100% divina, não tem nenhum erro, é tudo exato, é palavra de Deus, ela não erra no seu objetivo, aonde ela quer chegar, ela revela Deus, ela revela Jesus, ela traz ensinamentos, até nas coisas que são situacionais, ela tem verdades que a gente vive hoje, para mim e para você, então vale a pena gastar tempo. Ela é eterna, é palavra de Deus, uma vez proferida por Deus e escrita por homens, ela veio aqui para ajudar, e a única coisa que a gente tem hoje que revela Jesus é a palavra de Deus, e por isso que nós precisamos ser iluminados. A igreja precisa aprender com os bereanos, né, que você comentou, sem levar para o lado pessoal, aprender e aprender, né? Porque é isso, né? Muitas vezes a gente fica nessa questão do conflito, ou da picuinha, ou daquela minúcia, e a gente acaba esquecendo do todo, né? Esquecendo do contexto e do propósito com que aquilo foi inspirado e escrito, né? Isso que a Fernanda colocou é importante, porque assim, existem 2 tipos de debates que a Bíblia fala. Aquele debate que é para aprender mais e que existe um intermediário ou um tutor chamado Palavra de Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui, mesmo se você discorda de alguma coisa minha, a gente vai dialogar na autoridade da Palavra de Deus. Então, você pode falar, não, mas aquele texto lá diz que inspiração é isso. Eu vou falar, é verdade. Ou, não, isso aqui está mal interpretado. A gente vai dialogar para o crescimento. Esse é um tipo de debate bom. Existe um outro debate que Paulo vai falar na sua carta a Timóteo, na sua carta a Tito, que é
vãs discussões, que foi traduzido como fazer uns blá blá blás ali, que fica tagarelando e colocando as nosso esforço em discussões vazias, né? Em discussões que não têm uma autoridade ali, fica discutindo. Por isso que várias vezes em discussões teológicas, mas que não estão aí muito preocupados, as pessoas não estão querendo aprender, elas estão querendo botar opinião, as redes sociais trouxe isso. Essas discussões, elas não... A Bíblia fala para fugir delas, não gastar tempo com elas. A Adriana perguntou assim, inspirado é diferente de ungido? É bastante diferente, Adriana. É o seguinte, os ungidos aconteciam no Antigo Testamento para pessoas que ou iam virar reis ou iam virar sacerdotes. Então, eles eram ungidos. Isso era um ritual dessa autoridade. No grego, ungido quer dizer Cristo. Então, toda vez que você lê lá no Novo Testamento, Jesus Cristo, está dizendo Jesus ungido. E ele é ungido, que todos estavam esperando, o verdadeiro ungido, que veio para ser rei e que veio para ser sacerdote. Então, isso não tem nada a ver de inspirado. Tem a ver com algo eleito ali para algo especial. E, na verdade, o único ungido, isso é o Novo Testamento que vai dizer, é Jesus, o único que deve ser rei e que deve ser o sacerdote ali universal, na verdade, sacerdote real, né? Da ordem de Melquisedeque, o autor de Hebreus vai dizer, é Jesus o Cristo, ou o ungido. Uma dica de livro para quem quer, Marcos, gostei desse negócio de inspiração, queria entender sobre inerrância, porque até a inerrância tem 4 teorias sobre inerrância, mais da parte dos evangélicos, não do cristão em geral, mas tem um livro que eu comprei há 20 anos atrás, até hoje me ajuda, na verdade é uma coleção chamado Em Quadros, e é esse livro aqui, ó, Teologia Cristã em Quadros, está espelhado, mas acho que dá para vocês entenderem. Wayne House, ele é da editora Vida. Ela tem o Antigo Testamento com John Walton, tem os Evangelhos, tem História da Igreja, tem todos aqui. Só que essas teorias, ele veio desses 4. Eles vão dividindo. Eu que gosto disso, acho que você também, Trigo, gosta às vezes de... Não, me separa aí direitinho quais são as linhas de pensamento. Porque na vida prática e real não existe essa divisão, né? A gente já viu que é tudo meio misturado, mas eu gosto de entender as linhas e esse livro é uma boa dica para você. Na prática, minha dica é o seguinte, sempre que você estiver lendo, pergunte qual é a intenção de Deus para inspirar o autor nessa situação. Mesmo quando a situação parecer inútil a você, por que tantas leis, lá quando você chega em Levítico, essas leis tão estranhas, vai falar que não pode cortar o cabelo, ou não pode comer frutos do mar. Por que será que Deus está gastando tempo inspirando o autor para isso? Isso vai te ajudar a tentar entender a intenção do autor e tentar, assim, entender a intenção de Deus ao inspirá-lo. Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque senão a gente vai cair na teoria que eu acho que é errada, de achar que a Bíblia tem... isso é mais importante, mais inspirado por Deus, isso é menos. É lógico que sempre que a Bíblia fala de Jesus, Jesus é o nosso óculos maior. Toda a Bíblia foi escrita para falar da palavra que foi encarnada. Então, toda a palavra que foi proferida, ela vai ter a finalidade, como o próprio Jesus falou em Apocalipse para João, eu sou o alfa e o ômega. Então, eu estava no começo e eu vou ser o que vai acabar. Jesus é tudo. Então, mas isso não quer dizer que a Bíblia, o que fala de Jesus é inspirado e o que não fala não é. Então, é bom a gente fazer essa pergunta prática. Qual a intenção de Deus ao inspirar nesse texto que às vezes parece que não é tão importante, mas sempre é.